Saudações! Como esse é um vídeo curto, 12 minutos e meio, eu já vou direto ao ponto. Vamos direto na voadora. A questão migratória. Está havendo uma crise migratória de proporções épicas no Panamá, no México, nos Estados Unidos, na Europa. Lampedusa, uma ilha lá da Itália, tem 6 mil habitantes e já foi tomada por 9 mil imigrantes norte-africanos. Muito bem. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos que não são muito debatidos. Que é o seguinte, tem havido uma grande discussão sobre o direito à migração. E eu quero começar por aí, direito à migração. Os Estados Unidos foram um dos 2 únicos países do mundo que votaram contra o direito à alimentação, o direito do ser humano poder comer. Foram um dos pouquíssimos países do mundo que votaram contra o direito humano à habitação, o direito dos seres humanos a morar. Então, se os Estados Unidos da América são contra o direito das pessoas se alimentarem e poderem viver dentro de uma casa, por que os Estados Unidos e entidades americanas e europeias patrocinam o direito à migração? Certo? Não faz sentido. Porque se eles tivessem o menor respeito pela vida humana, o menor apreço pelos direitos humanos mais básicos e fundamentais, eles não tomariam as decisões que tomam. Certo? Para Israel fala a mesma coisa. Então, por que de repente esse povo, os ocidentais, começaram a brigar tanto pelo direito à migração? Evidentemente, razão existe. E mais evidentemente ainda, o motivo eles não contam. A questão é a seguinte, o capitalismo está transformando os países de maneira tão infernal, sabe, tão absurda, tão obscena, tão desumana. Está transformando, isso Nova York, né? Uma cidade cheia de ratos. Eu nunca fui em Nova York, mas em Paris eu já fui. E ao menos de noite em Paris não é muito diferente disso que vocês estão vendo aí, não. Me surpreende tanto rato à luz do dia, certo? Me surpreende tanto os ratos à luz do dia. Mas se você procurar à noite, Paris é uma festa. Mas voltando ao assunto, a questão aqui é por que essa preocupação com o direito à migração? Por uma série de motivos, todos ligados ao capitalismo e à civilização ocidental. A vida nos Estados Unidos, os salários não aumentam, a inflação está alta, desemprego, crise. E muitos americanos simplesmente não estão mais dispostos a serem explorados. Qual que é a solução? Qual que é a solução para quando você não quer dar habitação, quando você não quer dar estudo, quando você não quer dar saúde para a própria população? Trazer imigrante de fora. Essa é uma solução, do ponto de vista capitalista, perfeita. Porque o migrante, ele é como um neo-escravo, ele vai disposto a qualquer coisa, a qualquer trabalho. Ele faz qualquer coisa por qualquer dinheiro. É isso que o capitalismo quer. Ele não está disposto mais a tratar das próprias populações, a ajudar a própria gente, a arrumar casas onde essas pessoas moram, a arrumar trabalho para essas pessoas, a ter saúde para essas pessoas, a educação para essas pessoas. Isso vale para todo mundo. Europa e Canadá, inclusive. O Canadá recentemente mandou embora 10 mil indianos de uma vez. Certo? Está começando a expulsar. Chega lá quem eles querem, na idade que eles querem, eles têm até um formulário, um visto lá para você, para ver se você se encaixa no que o Canadá precisa. Cara, o migrante é o neo-escravo. Ou o neo-nobre. A pessoa já está aposentada, já está recebendo uma grana, né? Paga, por exemplo, no Brasil e vai viver na Europa. Aí é perfeito para os europeus. Perfeito. Recebo aposentados, gente que recebe dinheiro de outros países para gastar lá. Ou pessoas jovens e saudáveis para trabalhar para eles a qualquer salário. Certo?
E aí, outra coisa que o capitalismo vem fazendo há muito tempo, que o Ocidente vem fazendo há muito tempo, é tornar a vida na América Latina, no Oriente Médio, na África, alguma coisa muito próxima do inferno. Que ao invés de solucionar, de fazer uma revolução, de derrubar governos corruptos, de colocar a gente realmente preocupada com a situação nacional, qual que é a saída mais fácil? Migra, cara, porque você mata dois coelhos com uma cajadada só. Você impede que as pessoas dentro das respectivas nações lutem por uma vida melhor e substituam governos entreguistas, de gente safada, certo? Você se livra de um potencial revolucionário e manda essas pessoas para trabalhar como neo-escravos nas nações do chamado primeiro mundo. É muito mais prático para essa elite globalista. Cara, esse povo não tem pátria. Burguês não tem pátria. Ocidental não tem pátria. Capitalista não tem pátria. Estão se lixando. Olha o que os verdes alemães, olha o que o governo alemão está fazendo com o próprio povo. Olha o que o salsicha de fígado está fazendo para o próprio povo. Olha as bobagens que a Ana Helena Barboca já falou. Ela é supostamente uma verde. Cara, ela já falou várias vezes que não está nem aí para a própria população. A questão dela é derrotar os russos na Ucrânia. E isso é imperativo. Eu não sei o que isso tem a ver com ecologismo, mas é uma preocupação primordial dela. E acabar com o problema do carbono. Não plantando mais árvores. Não, não. A solução dos alemães é ficar sem energia. A solução dos ingleses é deixar os pobres sem carro. A solução dos franceses é deixar as pessoas sem direito a andar nas cidades. A solução dos holandeses é acabar com a agricultura. Tudo em nome do verde. Cara, eu sei que verde, esses verdistas zongueiros estão se referindo. É o verde do dólar, certo? Então você transforma a vida da própria população em um inferno. E quando ela reclama, você enche o país de imigrantes, que vai trabalhar por qualquer coisa, em qualquer lugar, qualquer jornada. Sabe o que os neoliberais da Grécia fizeram? Eles aumentaram a jornada de trabalho em 13 horas. Jornada de trabalho na Grécia parece que agora é até 78 horas semanais. Acho que é o que eles planejavam para o Brasil, né? É isso. De toda forma, voltando ao cerne da questão. A ONU, que é uma organização inútil, um trambolho, resquício da Guerra Fria, resquício da Segunda Guerra Mundial, que ou tem que ser muito reformada, severamente reformada, ou tem que acabar. Certo? Inclusive, a sede de Nova York não faz mais sentido. Tem que escolher outra cidade, reformar tudo, igual o Lula falou. Reforma ou acaba. Porque do jeito que está, não dá para continuar. Não pode continuar. Certo? Então, quando eu vi os otanistas, o pessoal, né, os zongueiros, o pessoal identitário, gente da ONU, gente do governo dos Estados Unidos defendendo essa questão migratória, certo? E aí eu mostrei um vídeo aí do próprio, gente do próprio governo dos Estados Unidos abrindo, né, para homens solteiros, jovens entrarem. Porque a questão é mão de obra. A questão é mão de obra. A concorrência de mão de obra de outros países faz com que os salários rebaixem. Certo? Esse é o motivo. Rebaixar o nível geral dos salários. Rebaixar o padrão de qualidade de vida. Você tem uma multidão de pessoas, de preferência enorme, que não tem cidadania, que pode ser expulsa a qualquer momento. Então, que trabalha aceitando qualquer coisa dos patrões e do Estado. Esse direito à migração, além disso, visa destruir a identidade nacional. Essa é a verdade. Eu sou anarquista, não sou fã de nacionalismo, mas eu sou muito a favor de soberania e gosto da ideia de identidade local. Não digo nacional, identidade local. Essas identidades locais são mortas com a chegada de milhares de imigrantes. E esse é o objetivo, cara.
lembre-se, o capitalismo, modo de produção, não tem só uma infraestrutura, ele tem uma superestrutura jurídica e ideológica. Olha as músicas brasileiras dos anos 1970. Forte influência regional. Cleiton e Cledir, do Rio Grande do Sul. Fagner, Ednardo, do Ceará. Raul Seixas e os Novos Baianos da Bahia. Elvis e Ramalho, da Paraíba. Fafá de Belém, do Pará. Milton Nascimento, de Minas Gerais. Você tinha músicos de todo o país. Música de todo o país. Agora não. Agora é breganejo universitário, é pasteurizado. Isso quando não se importa, pasteurizado enlatado estrangeiro. Taylor Swift, por exemplo. É matar a identidade cultural, é matar qualquer identidade. Certo? É matar qualquer identidade. O que os evangélicos, o que os crentes fazem? Onde o crente pisa, a cultura morre. Na minha região tinha folia de reis, praticamente acabou. As congadas resistem porque os pretos têm bem mais resiliência. Porque senão já tinha acabado também. É coisa do capeta. Lá dos Estados Unidos, eles ensinaram a domesticar o crente, que é tudo do capeta. A única coisa do céu é eles, né? Odiar gay, aí é do céu. Odiar gay tá valendo. Odiar é válido. Odiar esquerdista, odiar gay, odiar trans, odiar petista, isso é de Deus. Amar é errado. E a cultura também é errado. É tudo do capeta. Então, guerra híbrida é aquilo que eu falei antes. E nesse aspecto, essa política migratória de portas abertas exerce um papel importante, porque ajuda a destruir as culturas locais, tanto no local de onde elas saem, exatamente porque saíram, quanto no local para onde elas se dirigem. Certo? Eu moro num bairro, acho que é o único bairro da minha cidade que não tem igreja evangélica. E adivinha quem são meus vizinhos? São venezuelanos. Ótima gente, mas crentes. Agora já comparam um aparelho de som com microfone. O que era culto familiar já tá virando zona. Certo? Era só sábado. Agora é a semana inteira. Fala turma, professor Álvaro Capucci por aqui. Hoje vamos ter um bate-papo rápido sobre o conceito, a definição de ideologia segundo o sociólogo clássico Karl Marx. Segundo Karl Marx, ele definiu a ideologia como um conjunto de ideias, valores, crenças, concepções que são criados pelas classes dominantes e utilizados para manter o seu poder, seu controle, sua dominação sobre as classes trabalhadoras, as classes subalternas. Segundo Marx, a ideologia é uma forma de falsear a realidade, de distorcer a realidade e mascarar as relações de poder existentes dentro de uma sociedade, fazendo com que a classe dominante pareça naturalmente melhor, naturalmente superior e justificando a exploração da classe trabalhadora. Marx também afirmou que a ideologia não é apenas um conjunto de ideias abstratas, mas está enraizada nas instituições sociais, políticas e culturais, por exemplo, como a religião, o Estado, a família, a educação, a arte, a ciência, etc. Dessa forma, a ideologia não pode ser compreendida apenas como uma questão de consciência individual, mas como uma dimensão fundamental na luta de classes dentro da sociedade capitalista. Mas, professor Álvaro, como é que essa ideia pode ser aplicada numa redação de concurso público? Bom, nesse caso é importante entender como as ideias permeiam a nossa sociedade, as ideias que permeiam a nossa sociedade, como é que elas podem influenciar nossa forma de pensar, de se comportar, de escrever. Se você está escrevendo sobre desigualdade social, por exemplo, é importante entender que a ideologia dominante pode tentar justificar essa desigualdade como algo natural. Isso significa que, de acordo com Marx, a ideologia dominante, criada pelas classes dominantes, ela busca justificar a exploração da classe trabalhadora e a manutenção do poder da elite econômica e da elite política. Ao escrever uma redação sobre desigualdade social utilizando o argumento de Marx, é importante você questionar essa ideologia e trazer à tona a luta de classes como uma forma de superar a desigualdade e construir uma sociedade mais justa. Ou, por exemplo, se você está escrevendo sobre o papel do Estado na sociedade, é importante você entender como a ideologia dominante pode tentar justificar a intervenção mínima do Estado ou a ausência do Estado na sociedade. A ideologia dominante, nesse sentido, prega a intervenção mínima do Estado na economia e na vida social, o que pode levar à perpetuação das desigualdades e à exclusão
social. Então, ao escrever sobre o papel do Estado, conforme Marx, né, é importante questionar essa ideologia e apresentar argumentos que defendam a intervenção do Estado ou a presença maior no Estado na vida em sociedade para garantir o bem-estar social e a justiça econômica. Isso significa que, dependendo do tema proposto, entender o conceito de ideologia elaborado por Karl Marx é muito útil para escrever uma redação clara, objetiva e também para conseguir construir o seu argumento de forma coerente. Fechado? Tranquilinho? Aquele abraço, até a próxima. Tá ligado no que é ideologia. A Igreja Católica no passado ajudou a destruir as identidades indígenas e africanas. E os evangélicos agora estão destruindo as identidades nacionais. Perfeito? E mais, eles estão na política. Eu custo acreditar que esta comissão está debatendo aqui o que já foi discutido e debatido e no Supremo Tribunal Federal há 12 anos atrás decidido. Todos são iguais perante a lei. Eu vejo aqui muito debate usando como pano de fundo religião, crença, igreja. Nós não estamos aqui na igreja, estamos no Parlamento Brasileiro para discutir direitos, Eu sou de direita, eu tenho família, sou casado, pai de 3 filhos, eu sou católico atuante, mas eu defendo o direito igual para todos. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. É como eu disse, não estamos aqui discutindo se a religião A ou B deve prevalecer ou não. Estamos discutindo direitos adquiridos como o que já foi aqui discutido: inclusão a plano de saúde, herança, divisão de bens, separação, direito sucessório, e o imposto que todos pagam é igual ao de todos. Ninguém paga imposto aqui maior do que ninguém. Todos têm o mesmo direito. E é isso que a gente tem que debater aqui, o direito das pessoas. É isso que a gente tem que debater. De fato, são tantos zeros. Havia até uma promessa de que se a pessoa doasse ou investisse, né, como eles falavam, R$ 25, ela poderia receber 1 octilhão de reais. Eu nunca tinha ouvido falar nessa quantia. Eu fui lá procurar na internet, são 27 zeros. Não tem nem como a gente mensurar isso de tanto dinheiro. E teve gente que acreditou nisso, se sentiu alvo de bênção, né? E acabou investindo o seu dinheirinho para ganhar, olha só o tanto de dinheiro. Mas a gente está falando aqui de uma investigação, de um suposto esquema de estelionato que envolve então a fé e a boa vontade das pessoas em ajudar o próximo. E de acordo com o Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, que é da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, esse pode ser um dos maiores golpes já investigados no país, porque, como a Camila já adiantou, a estimativa é de mais de 50 mil vítimas, pessoas do Brasil, do exterior e de diversas classes sociais. Operação com tantas promessas, operação batizada de Falso Profeta. Estão sendo cumpridos, estão nas ruas, né, equipes para cumprir 2 mandados de prisão preventiva, que é aquela prisão que não tem prazo definido para acabar, mas por enquanto os 2 alvos estão foragidos, entre eles inclusive um pastor. Há também 16 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos aqui no DF em 4 unidades da Federação. Goiás, Mato Grosso, Paraná e São Paulo, esses aqui quase todos já cumpridos. É uma investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária. A investigação começou há 1 ano e, segundo ela, o suposto esquema tem cerca de 200 integrantes, dezenas de lideranças evangélicas que se auto-intitulam pastores. Camila, em 5 anos, a estimativa é que eles tenham movimentado cerca de 156 milhões de reais. Olha o tamanho do prejuízo, é com você. É possível achar que isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas tem tudo. Porque as pessoas, quando são desenraizadas de um lugar e levadas para outro, elas vão tentar fazer novas raízes. Elas ficam perdidas. E pessoas perdidas são vítimas não só dessa classe de vagabundos, como também, como a gente já viu, são vítimas fáceis de toda sorte de exploração e expropriação. Certo? Então a questão migratória tem muito a ver com direitos humanos, mas tem muito a ver com tentativas do capitalismo de se expandir e, nesse processo, destruir qualquer forma de resistência. O local da alma é o local de nascimento. Aliás, teve um poeta famoso que disse o seguinte: quem sai da sua terra natal
em outros cantos não para. Essa é a realidade. É pelo direito de ficar que devemos lutar. Não me deixe enganar por essa gente. Quem não acha que habitação e alimentação são direitos humanos, com certeza tem uma intenção muito ruim em dizer que migração é um direito humano. Esse povo não me convence. Eu até acredito que as pessoas, de fato, possam eventualmente migrar. Também possam ter direito ao asilo. Isso é importante. No entanto, uma coisa é o varejo, outra é o atacado, certo? As grandes ondas migratórias que o mundo tem vivendo, elas são destruidoras de civilizações, tanto dos locais onde elas partem, quanto para os locais para onde elas se dirigem. Elas desestabilizam a economia, elas rebaixam os padrões salariais nos locais onde elas chegam, elas dificultam as lutas populares dos locais de onde elas saem, porque os descontentes, ao invés de lutar por um lugar melhor, de buscar um governo mais comprometido, de fazer as coisas mudarem na própria terra, o que elas fazem? Elas pegam todo o preparo, os anos de estudo, às vezes décadas, que uma nação muitas vezes pobre deu a elas, e simplesmente vão trabalhar em outro lugar, em outro país. E aí aquilo que se chama de fuga de cérebros, na verdade é roubo de cérebros. É roubo de cérebros. Os países ricos não têm que investir na educação e roubam os trabalhadores qualificados dos países pobres, que deram o que tinha para formar essa gente. Então é necessário atenção. Resumindo, é uma situação ruim para o local de onde elas saem, porque eles estão perdendo mão de obra qualificada, pessoas que poderiam ser muito úteis para as sociedades locais, e é ruim para os locais onde eles se dirigem, porque eles vão concorrer pelo mercado de trabalho e rebaixando o nível geral dos salários. Quem ganha em todos os casos? O sistema capitalista. Tá certo? Então, eu não me deixo enganar por esse direito à migração. Eu sei a quem ele serve e eu sei quem está por trás disso. Não são os trabalhadores, não é a classe trabalhadora, não são os oprimidos e os injustiçados do mundo.